Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências. E o título da nossa aula de hoje será a formação do planeta Terra, certo? Então, características associadas ao nosso planeta em relação à estrutura dele, tá? Então, desde a origem do planeta Terra, desde a sua formação, nós temos algumas teorias que explicam, desde o seu surgimento, a teoria do Big Bang, como a gente bem conhece, certo? Até as teorias que explicam a estrutura atual do nosso planeta, como ele era e como ele está atualmente, tá? Em relação à estrutura, a camada em que a gente se encontra aqui vivendo, que é a crosta terrestre, certo? Ela não é uma camada única. Ela está fragmentada em placas tectônicas ou placas litosféricas, certo? Então, todo o nosso continente, todo o nosso globo terrestre está dividido, formando aí uma espécie de quebra-cabeças gigantes, certo? De placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas apresentam uma movimentação devido aí ao manto do planeta Terra, a camada que se encontra abaixo da crosta terrestre e que vai apresentar aí o magma. A movimentação que o magma tem pelas zonas de convecção ali, pela temperatura elevada, faz com que essas placas tectônicas, em alguns momentos, elas tendem a se movimentar, tá? Desencadeando aí alguns fenômenos como terremotos, como maremotos, certo? Enfim, mas isso é conteúdo de uma aula mais para frente, tá? Essas placas tectônicas, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de crosta em que ela se encontra. Como assim, professor? Nós temos na crosta terrestre dois tipos de crosta: a crosta continental e a crosta oceânica, certo? Se a gente observar pela imagem, é bem nítido que a crosta continental ela é bem mais espessa, certo? Bem mais larga do que a crosta oceânica, tá? Guarda essa informação que lá na frente a gente vai ver um resultado, um processo que vai ter resultado dependendo dessas duas crostas, tá? Então a placa ela pode ser uma placa continental, se ela estiver aí sobre o continente, formando o continente, ou ela pode ser uma placa oceânica se ela estiver formando aí alguma região do oceano, certo? Então, essa composição, esse formato que nós temos aí, esse arranjo dos continentes atualmente, ela nem sempre foi assim. Quando a Terra ela começou a se formar, começou a formar os continentes, Alfred Wegener ele cria a teoria da deriva continental, onde ele diz que no início de tudo, todos os continentes atuais eram um só, formavam um supercontinente chamado Pangeia, certo? E se tinha um supercontinente, um único supercontinente, tinha também apenas um único oceano, que era chamado de Pantalassa. Tá? Então, para o Wegener, no começo da criação, no começo aí do desenvolvimento do planeta Terra, tínhamos apenas um continente, Pangeia, e apenas um oceano, Pantalassa, certo? Com a formação das placas tectônicas, com a movimentação dessas placas, esse supercontinente, o Pangeia, ele começa a ser dividido em dois, certo? Ele se fragmenta em dois. A Laurásia, mais ao norte, e mais ao sul nós teríamos aí o que a gente chama de Gondwana, tá? E essas placas tectônicas continuam a se movimentar e durante milhões de anos, certo? Nós temos aí o afastamento desses continentes, formando aí o nosso mundo moderno, a composição que nós temos hoje. Professor, pode ocorrer a formação de um novo Pangeia? Estudos apontam que sim, que os continentes eles estão aí se deslocando, estão se movimentando pela ação das placas tectônicas em uma tendência a se reencontrarem, certo? Só que isso aí duraria milhões de anos para frente, tá?
Mas o que foi que o Wegener ele se baseou? Em que foi que ele se baseou para fundamentar a sua teoria? Porque quando ele propôs a teoria foi algo muito novo e de início recusado por toda ciência, pelos seus amigos. Tá? Ele utilizou registros fósseis para comprovar essa teoria da deriva continental, para comprovar que tudo era um supercontinente e depois foi se afastando. Então, restos fossilíferos, registros fósseis de uma mesma espécie, hoje são encontrados em continentes diferentes. Ou seja, temos aqui alguns exemplos de espécies que são encontradas em continentes diferentes, às vezes mais de 2 continentes. Ó. Temos aqui África, Índia e Antártica, com aí fósseis de litrossauros, certo? Temos aqui Austrália, África, Antártica, Índia e América do Sul, com fósseis aí de Glossopteris, certo? Então, o que é que isso indica? Que em algum período da história da vida do planeta Terra, esses organismos viveram juntos. E se são organismos terrestres e viveram juntos, é porque tudo era um supercontinente. Tá? Era um só e depois foi se fragmentando. Tá? Então, registros fósseis semelhantes encontrados em territórios diferentes, em continentes diferentes, só fundamentam ainda mais a teoria da deriva continental proposta por Wegener. Tá? Como a gente viu nos slides anteriores, as placas tectônicas, elas estão ali juntas, elas se encontram em determinados pontos. E a esses encontros, nós damos o nome de limites. Tá? Então, as placas tectônicas, elas apresentam 3 tipos de limites possíveis. Os limites divergentes, os limites convergentes e os limites transformantes. O que é que a gente vai utilizar como base para diferenciar esses limites? Certo? A movimentação, o tipo de movimento que a placa tectônica faz. Tá? A direção em que as placas elas estão se movimentando. No limite transformante, quando eu tenho aqui uma movimentação paralela entre as placas, ou seja, olha a setinha, uma se movimentando ao lado da outra, eu tenho um limite transformante. Quando as placas tectônicas elas se afastam, preste atenção aqui ó, na setinha, nós temos o limite divergente, certo? Esse afastamento vai dar espaço aí para que o magma suba e forme aqui, dê a formação de cadeias montanhosas, modificações no relevo, certo? Que também a gente vai ver mais para frente. E no limite convergente, as placas tectônicas elas se encontram, elas se chocam, elas são forçadas umas contra as outras, certo? E por que eu falei lá antes sobre a crosta continental e a crosta oceânica, placa continental e placa oceânica? Eu pedi para vocês guardarem a informação. Era especificamente para esse limite convergente. Nos limites convergentes, certo? Quando eu tenho, esqueçam essas setinhas aqui, tá? No limite convergente, quando eu tenho um encontro entre 2 placas continentais, certo? Ou seja, placas fortes, placas grossas, resistentes, a tendência é que essas placas forcem umas contra as outras e elas subam, originando também cadeias montanhosas, certo? Ou elas também podem descer, tá? Então é um fator aí meio que aleatório. Quando eu tenho um encontro, um limite convergente entre uma placa continental e uma placa oceânica, o que acontece é isso daqui, ó. A placa oceânica ela mergulha sobre a placa continental. É meio que a placa continental ela se sobrepõe sobre a placa oceânica devido à sua espessura, certo? Então, esse movimento a gente chama de movimento de subducção, quando a placa oceânica ela mergulha sobre a placa continental, certo? E o movimento em que as placas continentais, 2 placas continentais e 2 placas oceânicas se encontram,
e elas sobem, nós damos o nome de movimento de obducção, tá? Então, no limite convergente, é possível a presença de dois movimentos, movimento de obducção e movimento de subducção, ok? Isso aí de acordo com o tipo de placa que está ali se encontrando, certo? Então, pessoal, sobre o resultado desses limites entre as placas tectônicas, a gente vai deixar para uma próxima aula, que é conteúdo do nosso próximo capítulo, tá? Então, para a aula de hoje foi isso. Placas tectônicas, certo? Limites entre as placas, tipos de placas e teoria da deriva continental, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só sinalizar aí que a gente está disponível para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Então, um grande abraço para vocês, se cuidem direitinho, que logo logo nós estaremos de volta juntinhos em sala de aula, certo? Tchauzinho e abraços.